Goiás emprestando jogadores das categorias de base para clubes do interior no Campeonato Goiano do ano que vem. No vídeo de hoje eu quero trazer aqui para vocês esta possibilidade. Falei com o Eduardo Pinheiro o que ele pensa a respeito desse assunto. Os jogadores que estourarem, por exemplo, a idade do Sub-20, depois até mesmo da disputa da Copa São Paulo, eles serão utilizados no Goiás, no Goianão, ou serão emprestados. Até mesmo a própria visita do Eduardo Pinheiro à Jataiense na última semana, onde até foi colocado em um post do Instagram, falando que o Goiás e a Jataiense podem fazer parcerias nos próximos anos, nos próximos meses. Será que isso já envolve a transferência de atletas? E quero comentar com vocês sobre os jogadores inscritos das categorias de base nesta Série A do Brasileirão e até quando vão seus contratos na Serrinha. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, para conversar sobre esse assunto que todo torcedor acaba tendo interesse, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal. Peço desculpas aí por alguns barulhos de chuva, tá até mais escuro aqui o ambiente, espero que não dê para ouvir aqui durante o vídeo, combinado? Quem ajuda bastante o nosso projeto é a Heroibet, casa de apostas esportivas, que te dá R$25 de graça para começar a apostar. Como, por exemplo, no jogo do Goiás contra o Cruzeiro, na Serrinha, próxima segunda-feira, com a vitória do Goiás em casa pagando 2,46 a cada real apostado e o empate a 3,53. Na Heroibet é super simples, só você fazer o cadastro através do site, que eu vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado, chamar no Telegram, reivindicando os seus R$25 de bônus. Ele já irá aparecer na sua conta. Teremos outros jogos também no Brasileirão. Domingo, como Botafogo e Santos, uma vitória do Botafogo em casa, 1,77. Excelente odd também para América Mineiro e Flamengo, com empate a 4,40, além de Internacional e Red Bull Bragantino, com a vitória do Red Bull fora a 2,45. Você encontra todas as odds também da Série B, os jogos do futebol internacional na Heroibet, o link aqui embaixo no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre as categorias de base do Goiás, muito pouco aproveitada nessa disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Somente o Pedrinho, que realizou um jogo, ainda contra o Botafogo, lá no primeiro turno. Em relação aos jogadores inscritos dentro dessa Série A do Campeonato Brasileiro, que podem sim ganhar oportunidades com o técnico Mário Henrique, ele que era o técnico do Sub-20, acabou agora chegando ao profissional após a saída do Armando Evangelista, e a tendência é que jogadores como, por exemplo, o Xavier, lateral esquerdo, podem sim ganhar oportunidades. Até falei com o Eduardo em uma outra conversa, comentando sobre os jogadores inscritos nessa Série A do Brasileirão, os atletas da base, tanto o goleiro Ezequiel, zagueiros Nolasco e Omina, meia Simeone, lateral esquerdo Xavier, Pedrinho e Alejandro os pontas, e para a função de centroavante o Denzel, o garoto que inclusive participou daquele jogo contra o Flamengo. Então esses atletas, os inscritos na Série A do futebol brasileiro, e acredito que podem sim aparecer dentro dessa escalação do Mário Henrique. Em relação a empréstimos, jogadores que, se não forem utilizados no Goiás nesta reta final de ano, ou até mesmo durante a disputa do Campeonato Goiano do ano que vem, que podem aparecer em outros clubes. Eu fiz essa pergunta para o Eduardo Pinheiro, que gentilmente me respondeu no Instagram após uma visita do próprio Eduardo, que é o diretor das categorias de base do Goiás. Um abraço aí para ele. Ele acabou fazendo uma visita à sede para conhecer um pouco mais da Jataiense no interior goiano, e no post do Instagram do perfil oficial da Jataiense, comentando essa possível parceria com o Goiás nos próximos anos. E eu perguntei para o Eduardo se essa parceria poderia ser, por exemplo, negociações, empréstimos de garotos das categorias de base para a Jataiense, que conseguiu acesso nesta última disputa da segunda divisão do Goianão, volta para a Série A do futebol local no ano que vem. E segundo o Eduardo, essa possibilidade não existe, tá? A intenção da diretoria do Goiás no momento é utilizar os garotos que estourarem a idade da equipe sub-20 sendo aproveitados no elenco profissional. Isso vale tanto para o atual time de base, quanto também após a disputa da Copinha do ano que vem, que já acontece no mês de janeiro, Tá bem próximo, inclusive, de acontecer. Esses atletas, o intuito é sim subir para o profissional do Goiás. E depois da disputa do Campeonato Goiano, segundo Eduardo Pinheiro, aí sim, se eles não forem utilizados no maior do Centro-Oeste, pode existir essa possibilidade de empréstimo. É óbvio, um ou outro jogador pode sim acabar sendo negociado, com talvez, sei lá, Jataiense, um craque, o Goiatuba, enfim, pode sim acontecer. Mas a ideia atual do Goiás é utilizar tanto esses garotos que já estão inscritos aí no Campeonato Brasileiro para a disputa do Campeonato Goiano do ano que vem, pelo menos dentro do plantel
do elenco profissional, e os outros garotos que estourarem a idade do sub-20 e os destaques da disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano que vem sendo utilizados também no profissional. Acho sim que é um bom caminho, até porque se a gente pensar que nesse ano, né, o Goiás ficando na terceira colocação da Copinha e o pior time da Série A do Brasileirão e não utilizando nenhum garoto das categorias de base. Penso que para o ano que vem, atletas que estarão mais experientes, essa atual base do Goiás, querendo ou não, acabou sendo uma grande surpresa. E os atletas um pouco mais experientes, chegando nessa faixa de 19, 20 anos de idade, acho que é o ideal para já ganhar oportunidades durante o Campeonato Goiano, que vejo como perfeita oportunidade, chance, a possibilidade de atuação sem grande pressão, né, em jogos, por exemplo, como visitante, jogos da Serrinha também, para o jogador ir se ambientando. E se não forem aproveitados, por exemplo, os garotos com poucas oportunidades, ou que o atual técnico naquele momento, depois da disputa do Campeonato Goiano, não entendem com boas utilidades durante o Campeonato Brasileiro, aí sim, um empréstimo, até mesmo para os próprios clubes aqui no estado, uma disputa da Série C, da Série D do Campeonato Brasileiro, acho que é sim um caminho bem aceitável. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desses jogadores, os principais deles, esta intenção inicial da diretoria do Goiás de fato utilizar esses atletas no Goianão do ano que vem, e aí sim, com poucas oportunidades ou com pouco destaque no elenco de cima, podem ser negociados após a disputa do estadual. Daqui a pouco falo mais sobre os contratos de cada um deles. Outro aspecto também que vale ressaltar dessa boa gestão do Eduardo Pinheiro na atual base do Goiás é que grande parte dos jogadores, os destaques, eles têm contratos longos no Verdão, o que isso dá, sem sombra de dúvidas, uma grande segurança para o clube, que pode, né, ver um grande destaque surgindo, entre aspas, do dia para a noite e acabar perdendo o jogador de graça com a assinatura de um pré-contrato. Ainda bem, o Goiás é bem organizado nesta parte, grande parte deles tem contratos longos do Verdão, como por exemplo o atacante Pedrinho, vai até dezembro de 2027, então o contrato Pedrinho é longo, tem uma multa rescisória também bastante alta, tanto no futebol brasileiro quanto no futebol internacional, o jogador mais com maior esperança do torcedor nos próximos anos. Outro atacante também do time sub-17 que vem chamando muita atenção, a tendência é que seja um titular na Copinha do ano que vem, é o Alejandro. Ele tem vínculo no Goiás até dezembro de 2026, mais um que teve o seu contrato recentemente prorrogado. Dois laterais que eu vejo com boa possibilidade de jogarem o Goianão do ano que vem. Eu, se fosse dirigente, alguma importância no Goiás, eu colocaria esses dois caras, inclusive, como titular no início do Campeonato Goiano. Lateral esquerdo Xavier tem contrato no Goiás até dezembro de 2025 e o lateral direito Diego Caíto da mesma forma até o final de 2025. Então esses dois laterais que vêm jogando muita bola na equipe sub-20, na disputa da Copinha, o Xavier foi sim um grande destaque. O Diego alternava entre titular e reserva, mas durante essa temporada, na disputa do Goianão, do Campeonato Brasileiro sub-20 também, acabou chamando bastante atenção e tem esse contrato longo também no maior do Centro-Oeste. Os dois zagueiros, da mesma forma, me agrada bastante. O Nolasco tem vínculo até maio de 2026 e o Mina até dezembro de 2025. Indo para o meio de campo, o outro volante que até apareceu em alguns jogos do Goianão, também na disputa da Copa Verde, foi o Simeone. O Simeone, ele tem contrato no Goiás até dezembro de 2025. Então, basicamente todos os jogadores das categorias de base do Goiás, neste último nível, né, digamos o sub-20, prestes a estrearem, participarem do elenco profissional, eles têm sim contratos bem amarrados no maior do Centro-Oeste. É óbvio que o Goiás não pode fazer vínculos extremamente gigantes, igual por exemplo, quando o Cauã acabou deixando o Goiás, né, no início dessa temporada, veio muito torcedor criticando, mas o cara tem contrato só até o início de 2024, mas a gente tem que lembrar que o Cauã no começo da disputa da Copa São Paulo era um jogador reserva, então já era um contrato interessante, porque o cara se destaca aqui, a gente renova tranquilamente por mais 2 temporadas sem grande histeria. Acabou que não foi bem assim, então no Goiás não pode a qualquer jogador do sub-20 propor um contrato de 5 anos de duração, tá? Acho que vai indo aos poucos, inicialmente o contrato de 1 ano, 1 ano e meio, 2, 3 anos, e aí sim, tendo figuras mais garantidas, como o Pedrinho até o final de 2027, o Alejandro dessa mesma forma, e os contratos mais curtos, basicamente, aí dos destaques, vão pelo menos até o final do ano
de 2025. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito desse assunto no Goiás? Esta boa intenção, pelo menos agora, de antemão, antes da disputa do Campeonato Goiano, na teoria, tomara que seja executada na prática, do Goiás utilizar os garotos da base. Eu não concordo com a ideia se a diretoria pensar em, por exemplo, manter o técnico Mário Henrique. Não pela figura do Mário, mesmo se ele vencer os jogos que restam aí nessa reta final da Série A, essa coisa de começar o ano com um técnico interino, com um técnico jovem, beleza? Eu acho que todos merecem uma oportunidade, mas que o Goiás ele já errou nisso em 2 das últimas 3 temporadas. Tanto com o Glauber Ramos, lá no início de 2021, quanto também em 2022, né? Onde fica naquela indefinição, quem vai, quem não vai. Chega o Bruno Pivetti, enfim, teve até no ano passado, nessa atual disputa, do Campeonato Brasileiro, com o Emerson Ávila e tudo mais. Eu não gosto dessa ideia de interino no Goiás. Se for para falar, beleza, o Mário Henrique vai ser o técnico do Goiás, é isso, anuncia o cara de uma vez, é contrato de 2, 3 anos, aí tudo bem, aí é uma coisa. Mas ficar nessa, vamos ver se dá certo, eu não gosto disso, e você pode inclusive acabar queimando um bom profissional, como é o Mário, vai sim dar certo no Sub-20, ir maturando também, e é importante o Goiás ter um técnico bom no seu time Sub-20, com essa intenção de formar jogadores. Pode deixar sua opinião e que você palpita a respeito deste assunto. Mas se for o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações. Confira o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, aqui embaixo na descrição. E o link da HeróiBet com R$25 de graça para começar a apostar no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!